Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debate aqui da TV Unifra. Estamos iniciando mais esta edição para debater 3 temas que foram destaque na mídia ao longo desta semana. Vamos aos nossos assuntos. Primeiro deles, Brasil é mercado propício para o aplicativo de celular Lulu. Na sequência, vamos debater obrigatoriedade de airbag e ABS em 2014 deve ser mantida. E depois ainda, o governo federal confirma 3,4 milhões de reais para a construção de centro de iniciação ao esporte em Santa Maria. Esses assuntos serão tratados pela nossa mesa, os professores do Centro Universitário Franciscano que estão aqui conosco. O primeiro deles, sempre presente conosco, o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Alexandre Macari, da História, o professor também Paulo Ferroni, do curso de Direito, e a novidade de hoje, temos conosco a professora Andressa Bernardon, ela que é assistente social e professora do curso de Serviço Social da nossa instituição. Bom, essa é a nossa mesa, esta também é a pauta, acabei de apresentá-la e nós vamos iniciar a nossa conversa, o nosso debate desse dia, falando sobre uma novidade. Nós temos no mercado, não só brasileiro, no mercado mundial, uma proliferação, podemos assim dizer, de aplicativos, ou seja, pequenos softwares, pequenos sistemas que são utilizados nos celulares. A chamada segunda tela, que também chamamos hoje de mobile, não é? E um dos aplicativos que chamou muito a atenção nos últimos 15 ou 20 dias e que tem gerado debate, especialmente nas redes sociais, é o chamado Lulu. Um aplicativo que, segundo as informações que a gente pôde colher na imprensa, funciona da seguinte forma. Ele serve para que as mulheres possam dar conceito ou uma nota para os homens. Isso gerou bastante debate, principalmente por uma série de notas que foram dadas a algumas das mulheres que usam o aplicativo e essas notas, digamos assim, esses valores colocados assim, foram disponibilizados nas redes sociais, o que gerou polêmica, gerou tensionamentos. E eu vou trazer esse assunto para a mesa hoje por uma sugestão do professor Ferroni, ele que trouxe essa sugestão para nós. Professor Ferroni, o senhor já tem uma nota no aplicativo do Lulu, não? Não Foi sei, muito Marco. baixa ou Provavelmente. ao contrário? Não tem. Mas o que surpreende realmente é essa possibilidade de que somente as mulheres, né, possam atribuir notas. Homens, nenhum deles poderá entrar, a não ser que crie um fake e possa usufruir desse app. Mas a questão é que somente mulheres podem usá-lo e atribuir notas aos homens. Parece que se cobrando de tudo que sofreram antes, né? E de uma forma interessante, de uma forma anônima. É aquela coisa, quem se expressa dizendo o que quer, pode se surpreender com a resposta, né? Pois é, o Lulu se constitui, na verdade, uma rede social de mulheres, né? E essa rede social, professor Alexandre, segundo as suas informações, os bastidores, o senhor tem pessoas conhecidas nessa rede social, é verdade? Não, sem dúvida, né? E a nota sua foi 9,8, é isso? Foi avaliado? É evidente que é muito simples assim, o funcionamento do Lulu, porque todos os homens que têm Facebook, por exemplo, podem ser levados uma nota. Então, se tu não verificou lá, Maicon, capaz de tu ter uma nota também lá no Lulu, porque a possibilidade que teria as mulheres de acessar esse banco de dados, né, e atribuir nota aos homens, é a partir dessa questão do banco de dados via Facebook, né? Os homens têm a possibilidade de bloquear isso, né? Então, há estratégias para não ser avaliado, né, não correr risco, assim, se bem que eu vejo esse aplicativo como mais um de tantos aplicativos existentes, né, com, né, uma finalidade, né, pode ser de entretenimento, pode ser mesmo de relação, né, relação, digamos, de fofoca social. Serve né? para tudo, até bullying, né? Até bullying, né, pode ser tratado. Eu vou pedir licença para o professor Pereira, para que a professora Andressa possa pronunciar a respeito. Por favor. Veja, necessariamente, por educação, eu teria começado pela senhora, não é?
Mas, como o professor Ferroni trouxe a pauta, resolvi assim abrir com ele para ele colocar o ponto de vista dele. Professor André, a senhora como mulher, então, acessou já o Lulu, já fez alguma avaliação? E colorada dessa mesa. Esse é o detalhe, né? Estamos todos gremistas aqui na mesa, com exceção, então, da professora, que é colorada, é isso? Contraponto, né? Nós vamos fazer dentro do programa. Assim, ó, dentro do aplicativo Lulu, eu não tinha conhecimento. Quando veio a pauta, eu resolvi entrar no original, né, do sistema Lulu. A proposta, quando ele foi criada, eu não concordo com o professor Ferroni, quando ele disse que é para vingança, né, que seria um movimento sexista, né? Com certeza. Exato, a ferramenta está sendo utilizada de maneira errônea. Porque é uma ferramenta que o quê? Que as mulheres criaram como um portal aberto para compartilhar suas opiniões. E até mesmo, às vezes, vir para se proteger de alguma situação que venha acontecer. Né? Que daí também já não é um tom de fofoca, professor. Né? Que, por exemplo, assim, ó, a ferramenta Lulu, ela está realmente dando o que falar. E eu gostaria de saber se fosse o contrário. Por exemplo, os homens virem a dar notas para as mulheres. Andaram criando aí, porque, né? exato, tem um Tub agora, né? É uma forma, assim... Foi uma grande mentira, tal, da criação. Né? Porque, na verdade, rapaz coreano, exato. né? Só que, assim, a gente está numa sociedade que é extremamente machista. Os homens podem, em qualquer momento, chamar a mulher de Raimunda, né? Ou dizer que ela lá eu já peguei. E agora, como tem esse aplicativo Lulu, que é o clube das Luluzinhas, né? Que são as mulheres, o porquê dessa revolta toda? O porquê que gera pauta? O porquê que vem o Ministério Público? Né? O que chama tanto atenção, assim? E ao contrário, por que não? A questão é que o uso pode ingressar no terreno Sim, da maldade, vida privada, da vida do privada bullying, da pessoa. e expõe Exato. as pessoas, né? O que não é permitido. A nossa Constituição, toda a nossa legislação protege. Isso e os dados que estão lá no Facebook, então, ficam vulneráveis com esse Bom, mas vocês já estão no Facebook, né? Tu já está te expondo. Você já está colocando à esfera pública toda a sua Exato. privacidade. Só que o Face não pode permitir que aqueles dados saiam de lá. Bom, mas aí você vai ter que brigar com o Zuckerberg. Com certeza. É mais complicado. Já existe algumas a briga é grande, né? pedidos de indenizações em razão disso. Professor Pereira, sua opinião sobre isso, professor Andressa, era isso? Eu só vou fazer, né, mais um contraponto. Essas calúnias que podem gerar, que a gente também tem que se dar de conta, que não são só em adultos. São em crianças e adolescentes que, na hora que fazem sua conta no Face, colocam que tem 18 anos. E não tem 18 anos. Né? E pode vir a se expor e gerar uma violência muito maior, né, do que a própria nota, né, onde talvez se seja atribuída uma nota 9 ou 8, seja bom para o seu ego. Mas se é atribuído uma nota 5 e pouco, hashtag filhinho de mamãe, isso também acaba, né, com a questão subjetiva do sujeito também, né? Acaba incomodando, gerando outros conflitos, né? Que a gente não consegue mensurar. Foi muito da questão psicológica também, daquele que está tratando, né? Quem lança a sua vida no ambiente virtual tem que ter consciência, né? Do risco que está ocorrendo, porque é uma exposição, né? Não, sem dúvida. Professor Pereira, o senhor tem a sua vida exposta na rede social também, não? De jeito nenhum, começando que eu não tenho Facebook. E nenhuma rede social o senhor não está? Respirei aliviado quando o Alexandre falou. Até porque a minha avaliação certamente não seria das melhores, né? Porque já passei um pouquinho da idade de ouro, né? Mas eu acho que essa questão das redes sociais podem ser usadas para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, a gente viu agora, essa semana mesmo, a questão lá no shopping em São Paulo, que houve a convocação do pessoal para fazer, como é que chama? Um arrastão lá no shopping, deu toda aquela confusão. Eles chamam de rolezinho, é isso que o senhor está falando? Eu não sei se Não sei. Rolé que eu sei, ou era dar uma banda, alguma coisa assim. É isso aí. Mas eu acho que... Mas tem uma aparência de arrastão mesmo. Né? Pois é, mas eu só falei isso dizendo que as redes sociais podem ser utilizadas para pesquisa, para uma série de coisas interessantes, podem ser usadas também para o mal. Foram utilizadas de uma forma, a meu ver, bastante positiva naquelas manifestações de rua, né, que pelo menos em um determinado momento houve uma certa oxigenação da política do meu ponto de vista, né? Então, mas eu queria olhar para um outro ângulo, né? Que é a questão do ambiente virtual, quer dizer, do afastamento das pessoas das relações humanas, né? Eu sou do tempo, como eu sou mais velho, que a nota era dada possivelmente por um olhar, num primeiro momento, depois
por um contato, digamos, mais intelectual e assim por diante, entendeu? E hoje as coisas parecem tudo muito rápidas, entende? Muito superficiais. Eu acho que esse que é o ponto. E abrangente. Para mim não é o fato de ter uma nota ou não ter uma nota, né? Até é importante, professor, porque assim, a nota ela é atribuída a partir de uma média que se faz dos aspectos positivos, né? Por exemplo, né? Puxa assunto com meu pai, né? Tipo elementos assim, e aspectos negativos, né? E aí, não aí que tá, o virtual, julgamento. Mas o julgamento que leva a preconceito. mas sobre ele isso, gera né? uma nota. Mas isso serve até para ganhar dinheiro. Tinha, não sei se ainda tem, provavelmente tem essas agências de casamento, de arranjar, né, de arranjar partidos, par perfeito, Bom né? partidos, o par perfeito, que, claro, a pessoa vai lá e escolhe, como se diz, o outro lado da maçã, né, para ver. Então, quer dizer, não é uma coisa assim tão inédita. O que é inédito é ser explorado isso, talvez dessa forma, de chamar de luluzinha e não sei o quê. Mas eu acho que é mais por aí, né? É um dispositivo para achar a tampa da panela, professor Ferroni, é isso? Acho que não, acho que a ideia mesmo foi de ganhar dinheiro, como o professor falou, né? É mais um produto bombástico e da moda, logo vai sair de moda também. Agora, o pior de tudo, eu acho que é isso, entendeu? É o afastamento das pessoas. Quer dizer, o que eu vejo, eu sou de uma outra geração, né? Também não vou dizer que eu sou velho aqui, mas o que eu vejo, assim, quer dizer, as baladas, quer dizer, as pessoas ficam dançando, os homens lá num canto, ou as mulheres no outro, quer dizer, cada vez mais distantes entre si. Mas sempre foi assim? Não, minha época já dançava junto, ou pelo menos tudo bem, era uma mas forma, né? Um grupinho aqui, um grupinho lá, isso Não, era assim. tudo bem, eu não sou tão antigo Na hora assim. de dançar, não. Mas não vou nem discutir a questão do ritmo, né? Que é tipo batistaca, né? Mais ou menos. Não vou nem discutir isso. Mas eu acho que isso é uma dificuldade muito grande das pessoas se aproximarem, né? Porque elas estão distantes fisicamente, né? E para mim, estão distantes também emocionalmente. E aí elas procuram, e eu não vou dizer que é só o relacionamento, mas procuram longe o que elas eventualmente poderiam ter perto, né? Que é a questão do ambiente virtual. Eu acho que essa que é a questão, meu ponto de vista, mais importante. É muito comum hoje nós chegarmos ao restaurante e se você fizer uma observação, e eu digo em qualquer ambiente, não só no restaurante, num bar até mais simples assim, no chamado boteco, vamos dizer assim, os adolescentes, não é, ao invés de estarem dialogando, estão numa mesa entre 4 pessoas, todas elas no seu mobile, no seu celular, né? E o diálogo entre elas é o mínimo, quer dizer, às vezes para trocar uma ideia, mas o mundo virtual toma conta, né? Então, realmente, esse é um problema e o Lulu, ele vem para ressaltar isso, né? Parece, viu, Maicon, que as pessoas... Eu dou um outro exemplo, numa academia de ginástica, né? Não sei se chama assim academia de ginástica, mas o que acontece? Eu vejo assim, os jovens, na verdade, as pessoas mais jovens, e às vezes nem tão jovens, elas estão com um celular no ouvido, um radinho, quer dizer, tem uma outra pessoa do lado fazendo uma esteira, poderia estabelecer um diálogo, e elas fogem disso. Elas praticamente estão num outro mundo, entendeu? Eu acho que isso É que a gente está numa sociedade tão acelerada que a gente está perdendo a comunicação, né, oral, visual. É tudo Exato. mais rápido. Estimulado e logo afetiva, do meu ponto de vista. Estimulado pelas novas tecnologias, né? Fragmenta quem o ser humano. É o que os filósofos, os sociólogos falam, o Zygmunt Bauman, né? A gente pode Sim, trazer para Bauman, cá, né? A liquidez da sociedade, né? A modernidade líquida em que vivemos, o amor líquido, depois ele vai e começa a fragmentar as sensações do ser humano nas suas obras literárias, nos contando um pouco sobre esse movimento que o professor Pereira está falando aí, um movimento de, não mais de aproximação, de engajamento dos sujeitos no mundo real, e o mundo virtual, na verdade, constituindo engajamentos por meio de dispositivos como este, né? O que o Lulu vem a nos trazer, assim, talvez uma dinâmica diferente, é o que a gente já abordou aqui, mas que talvez a gente pudesse pensar mais, que é essa questão da pré-conceituação do sujeito. Quer dizer, você reunir dados para que você possa fazer uma avaliação do outro. Né? Quer dizer, isso me parece constrangedor para quem está sendo avaliado. A própria avaliação no ambiente acadêmico, ela é complicada, né? Especialmente no ritmo que nós temos aplicado às universidades e tal. Como é que vai se avaliar uma pessoa? Né? Quais são os requisitos da avaliação que seja justa que e coerente? requisitos são esses? E na verdade as pessoas são surpreendentes, né? Quer dizer, acho que o Sartre que disse isso, né? De perto ninguém é normal, né? Então, é difícil estabelecer uma pontuação específica para a pessoa, né? Sem contar que é uma avaliação totalmente falsa. Em primeiro lugar, porque lá na rede social, nas redes sociais, todos nós, todo e qualquer sujeito que está em rede social, está, na verdade, lá colocando uma performance de si mesmo.
uma performance altamente positiva. Ninguém jamais, em nenhum momento, coloca o que realmente é. Sim. Você coloca uma performance de si mesmo altamente positiva. Você não vai colocar uma foto sua acordando da manhã cedo. O que deprecia a sua imagem, a sua filosofia de vida, a sua formação. Pelo E contrário. é por isso que quando as pessoas se encontram, quando elas se comunicam na internet, depois marcam o encontro, via de regra é uma decepção, né? Porque o sujeito bota aquela foto, eu podia botar uma minha de 20 ou 30 anos atrás. Não, aí é um processo aí de até que eu era atualização. competitivo, entendeu? Exato. Mas agora... A rede social nos compromete com um processo que nós chamamos de autorização social, na qual a gente se compromete com uma imagem, a qual nós queremos vender, né? E aí vem o julgamento, quer dizer, o aplicativo Lulu, um Brasil propício para o mercado, diz o diretor da empresa. Claro, acho que com fins comerciais funciona, né? Com Fins certeza. comerciais funcionam. Não se pode desmerecer todos os benefícios que trazem esses novos aplicativos que proporcionam a comunicação não tão próxima, né? E facilita com que as pessoas Um depoimento. possam se conhecer, enfim. Tem vários. Tem um que é o tal do Tinder, que tu estava dizendo, que os meninos ficam nas baladas, porque o Tinder localiza quaisquer outras pessoas que também o tenham no telefone com metros de distância. E pode estabelecer uma comunicação Conforme direta. a opção da pessoa também, né? Sim, conforme a opção. A única exato. vantagem que eu vi no Lulu, assim, que eu vi um depoimento rapidamente num jornal virtual que eu li, é aquele aviso que, por meio da rede social, você pode dar do sujeito. Olha, cuidado com esse cara porque ele é mau caráter. Mas no sentido, assim, de dizer o cara, cuidado com o cara, que o cara se passa. Né? Só que Pode a se gente passar tem com que você. ver, O cara, né? Então, nesse sentido, daqui a pouco pode ser interessante, né? Exatamente. Mas daí a gente tem que ver quem é que avaliou. Exato, Se foi uma exato. ex-namorada, como é que Exatamente. brigaram, se é um amigo, se foi alguém que realmente, né, teve um relacionamento com essa pessoa. Aí sim, esse aplicativo ele teria, né, esse recurso de proteção. Mas a maneira como ele está sendo utilizado, o que acontece é a depressão do próprio ser humano, né? Depreciação do próprio ser humano. Está me parecendo quase como um eletrodoméstico, né? Que depois aparecem as avaliações, a nota 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, aí faz uma média, ver se esse sujeito vale a pena ou não vale a pena. Seria mais ou menos isso, eu acho, né? A gente pode dizer assim, poderíamos trazer aqui à luz da psicologia também algumas avaliações a respeito disso, mas a professora Andressa fez boas ponderações antes. Alguns jornais também publicaram avaliações sobre isso. As redes sociais, um dos efeitos das redes sociais é a depressão, especialmente nos adolescentes. Né? Porque o enclausuramento do sujeito, não é? Acontece o quê? Você acomete o sujeito, afeta o sujeito, não é? De quê? De um processo de troca, de relação comunicacional que não é mais o tecido, não é mais a tessitura, né? E isto, então, tem um efeito negativo. Não é tão incomum, inclusive com casos mais graves que levaram ao suicídio em adolescentes. Bom, a gente viu isso, inclusive, com a publicação de fotos de adolescentes, não é? Com nus e tal, e que uma gaúcha, inclusive, né? Que acabou se suicidando por causa disso. Mas daí a gente vai ter que, né, ver todas as redes Não, sociais. com certeza. Não apenas o Lulu. Exato. Esse é um estudo de caso, digamos assim, de todo um contexto que precisa ser pensado. Até o YouTube, né? Sim. Que é onde o nosso programa é colocado reprisado, lá, reprisado. Deixado à disposição, né? A gente também tem que, né, verificar até que medida, né, essas redes sociais elas, né, podem, né, prejudicar, porque às vezes é uma questão que também já está ligada ao próprio indivíduo, né, ao próprio característico do sujeito. Né, durante a infância levou uma série foi reprimida a infância toda, Bullying, aí né? chega na adolescência, né, que tipo de sujeito vai ter ali? Está bem, gente. Dentro do nosso tempo hábil, fizemos nossas ponderações a respeito dessa temática. Está bem? Vamos encerrando assim esse primeiro bloco do Contraponto para voltarmos na sequência e discutirmos um assunto fresquinho. Não é? Afinal de contas, o governo exige, né, a obrigatoriedade do airbag e também do ABS, 2 dispositivos de segurança em todos os carros fabricados a partir de 2014. Será o assunto do próximo bloco. Fique com a gente. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar.
fim de tudo, Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Muito bem, de volta, segundo bloco do Contraponto. Agora para debater dispositivos de segurança em carros. Não é? Afinal de contas, o governo já havia colocado na sua legislação a obrigatoriedade da instalação do airbag e também do freio ABS nos carros. Mas, durante a última semana, essa obrigatoriedade o ministro havia dito que não era mais necessário. E agora voltou atrás e disse, não, sim, todas as empresas, todas as montadoras de carro deverão, sim, estão responsabilizadas em colocar, em fabricar o carro, disponibilizando o airbag. Vamos explicar, né? O airbag é uma bolsa que infla no caso de um acidente, de um choque do veículo. É uma bolsa que, digamos assim, explode da direção do veículo, no caso do motorista, e também para o passageiro. Existem outras modalidades de airbag também, que são as cortinas, enfim. Mas é uma bolsa, na verdade, que protegeria o corpo humano em caso de acidente. E também o freio ABS, um freio especial, não é? Que evita, digamos assim, a derrapagem do veículo, facilitando, digamos assim, o desvio daqui a pouco. Travamento das rodas. E o travamento das rodas, não é? Bom, são dispositivos de segurança que há cerca de 30 anos já estão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos, nas grandes empresas, e que agora, finalmente, o governo pede para que haja uma obrigatoriedade de instalação no Brasil. E esse assunto é trazido para a pauta de hoje, porque foi bastante debatido, também discutido, né, nos meios de comunicação. Professor Pereira, o senhor acha interessante esse dispositivo de segurança? Eu acho fundamental. O que eu acho, na verdade, não deveria nem haver polêmica em relação a essa questão, né? Do meu ponto de vista, deveria ser consenso. Não agora, mas desde antes. A questão é que existe uma grande influência das montadoras, né, em relação ao próprio governo mesmo, né? Quer dizer, não vamos esquecer que a base política, né, do PT, do Lula, é do ABC Paulista, e não por acaso, né, as montadoras são daquela região, né? E a gente percebe que, sobretudo durante o governo Lula, né, e daí para frente, a Dilma, de certa maneira, manteve, quer dizer, as montadoras continuam tendo, eu vou chamar assim, não só as montadoras, mas os trabalhadores do ABC Paulista, em relação aos trabalhadores brasileiros como um todo, são privilegiados, né? Então, nesse sentido, o debate agora se dá nessa direção. Quer dizer, já acho que uns 4, 5 anos atrás que havia essa meta, né, para que as montadoras se adaptassem. E, surpreendentemente, praticamente às vésperas da implantação dos carros, da lei, as montadoras dizem que não têm condições de fazer.
ou fazendo isso, gostariam de ter mais uma prorrogação, alguma coisa assim, ameaçam invariavelmente com a mesma coisa, com a perda de empregos, essa perda de empregos aí leva para uma questão, digamos assim, social, isso pressiona o governo, quer dizer, essa lenga-lenga sempre Pois é, porque a ideia continua. é instalar sem aumentar o preço do veículo, é isso? Não, mas aí vai aumentar, aí eles estão dizendo, outra questão é que vai aumentar o preço do veículo, de R$ 1.500, parece que em média aumentaria R$ 1.500, mas a questão é o seguinte, segurança eu acho que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E por outro lado, eu acho que essa questão de redução dos empregos, quer dizer, como é que isso chega a essa ideia de que vai haver desemprego por conta da implantação de maior segurança nos veículos, né? Porque não vão ter que ser fabricados airbags, vão ter que ser fabricados, né? Freios ABS, mais freios vão ser vendidos. Então, a única lógica seria, como vai aumentar o preço do carro, vão ser vendidos menos carros e, óbvio, vai haver desemprego nas montadoras. Esse é o argumento que está sendo levado, que eu acho que é um argumento falso do meu ponto de vista, né? Eu acho que, na verdade, é mais uma jogada para as montadoras que vêm sendo privilegiadas já há bastante tempo. A redução do IPI, né, que já há vários anos e ainda se mantém, agora parece que vai terminar daqui a pouco. Quer dizer, tudo isso somado, eu lamento, inclusive, que o ministro, que é o Guido Mantega, tenha embarcado nessa canoa furada e tentar... Ainda bem que a Dilma não vai ceder, parece que não vai ceder. Pois é, a Volkswagen disse que serão 4.000 demitidos, porque a Volkswagen afirma que a Kombi, por exemplo, não tem estrutura para receber. Professor Ferroni, o que a gente pode falar sobre isso, hein? Se o governo diz que todos os veículos precisam ter airbag na verdade, é a legislação. Muito bem. Não é governo e não é A montador. Volkswagen precisa cumprir, inclusive na Kombi. Isso não é determinação do governo nem das montadoras. Precisa As construir uma montadoras estrutura. pressionam, claro, fazem todo esse auê por conta de que eles vão ter que gastar mais. Mas aí outros oferecem no mercado, vão ter que concorrer e são muito hábeis em se adaptar, né? Isso já está lá desde 2010 com essa previsão no Código de Trânsito Brasileiro, além das resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Enfim, não é novidade para ninguém, eles são cientes disso desde aquela época, enfim. Mas que reduz e segurança não tem preço. 50% mais de chance de sobrevivência e redução de milhares de feridos e em torno de 500 mortes poderiam ser evitadas por ano em acidentes. Então, eles chegam a falar em 10.200 feridos a menos por conta do uso. Então, em termos de segurança, não. Bom, isso geraria Não, uma economia, inclusive, no setor da saúde, né? Só uma dúvida, Fernando, qual é o instrumento legal que o governo está utilizando para... A Dilma vai sancionar, provavelmente... Já existe. É uma lei que já existe. Sim, o Código de Trânsito Brasileiro que tinha a previsão desde 2010 com as resoluções do CONTRAN e está ali, para vigorar em 2014. Não tem o que fazer, não tem o que discutir, não tem o que mudar. A única coisa que poderia se fazer, no caso, seria o governo... Uma medida provisória. Uma medida provisória, alguma coisa assim, para tentar evitar a efetivação do que já existe. Quer dizer, então, com relação a Kombi, eu acho que a Dilma age corretamente, que seria um desgaste... Acho que não tem que se meter nisso aí. Eu acho que esse argumento também, porque do ponto de vista do consumidor, eu acho que ele não vai reduzir tanto a demanda por conta disso. Na medida que há mais conscientização, que se multiplica o número de acidentes, as pessoas dizem, bom, vale a pena pagar por um airbag, um freio de maior segurança, né, do que ter mais risco, eu acho. A única questão é que será que reduz os empregos? A preocupação é essa, de não impactar negativamente, como eles dizem, 4.000 desempregados por conta da Kombi. Mas a Kombi parece que haverá uma exceção. Se bem que quantos acidentes acontecem com Kombis? Será que... É claro que todos têm que ter, mas em termos de estatística... A Kombi é quase igual à moto. A Kombi é quase igual à moto, porque a Kombi não tem proteção alguma. É direto. E é um veículo de transporte coletivo também. Eu acho que se o critério é proteger o motorista... Quer dizer, eu acho que para mim não tem nenhuma justificativa. Com certeza não tem, mas nós não temos visto nenhuma estatística de acidentes com Kombis. Seria importante isso. Não sei, eu nunca vi sobre isso. Professor Alexandre, o senhor viu algum acidente com Kombi? Não, até andei de Kombi esses dias e foi uma experiência bem interessante, sim, é assustador.
É porque o motor da Kombi é atrás, né? O motor é atrás, que nem o Fusca. Se tu anda na frente da Kombi, tu é quase o para-choque. É que nem uma moto, é quase um para-choque. Por isso que eu achei ridículo essa tese de por causa da Kombi, dar mais... E se morrer uma pessoa por conta disso, nos próximos 2 anos, eu acho que... A vida manchete. A Kombi é um veículo mais lento, exige maior cuidado, enfim, os motoristas de Kombi normalmente são mais... estão cientes disso, né? Mas parece que é um veículo superado, na verdade. Olha, Mas até tempos atrás a Kombi, ela tinha saído de fabricação e voltou. E utilizava também para carregar as crianças para a escola. Eu acredito que a Volkswagen, pela empresa que é, pela história que tem, vai resolver esse problema da melhor maneira possível. É uma história... Acredito que sim. Isso é outra coisa, levar crianças para a escola na Kombi. Uma solução será dada, certamente. Eu só quero, né, já que tu falou a história que tem, é uma história meio manchada, né? Vamos considerar por esse lado, porque foi uma das empresas que financiou o Partido Nazista lá na época da Segunda Guerra Mundial, junto com a Mercedes, junto com outras grandes empresas. E como outras grandes empresas, elas vão se metamorfoseando. Então, eu acho que, do ponto de vista, inclusive, da própria fabricação de certos automóveis e também de produtos, né, eles têm um poder de adequação. Tempo atrás, tinha a questão do cinto, né, do cinto de segurança, que ele era apenas do abdominal, depois ele foi de 2 pontos e agora é 3 pontos. Vai aumentar muito o preço, vai não sei o quê. Eu ouvi nas redes sociais a discussão de que o terceiro ponto do cinto custaria R$1,50 a mais. E aí o chefe de uma das empresas de construção de automóveis ainda questionou o repórter ao perguntar o repórter perguntou quanto custaria colocar o tal do terceiro ponto. E aí o chefe achou esquisita e afirmou que sairia em torno de $1,50, não R$1,50. E aí ele acabou dizendo assim ainda, que ele achou incrível como que nós estaríamos preocupados com um valor tão pequeno quando está se falando da segurança de uma vida. Na verdade, eu acho que... O brasileiro estaria preocupado com $1,50, quando na verdade deveria se preocupar com a vida. E ainda que aumente esse valor, a maioria dos carros são comprados financiados. Quer dizer, então isso aí vai ser diluído ao longo das prestações. Quer dizer, R$1.500 ao longo... Tem gente que compra carro com 5, sei lá. 60 parcelas. Com promoções de juros zero. Não, isso não existe. Juros zero não existe. Segundo o professor Isso daí, não existe. Infelizmente, não existe punição para propaganda enganosa no Brasil, porque essa maior propaganda enganosa é juros zero. Assim como 10 vezes sem juros, tudo isso daí é propaganda enganosa, que infelizmente o governo não pune essas empresas. Mas um aspecto interessante me chama a atenção quanto ao uso do ABS. Quem sabe usar o ABS? Quem já usou o ABS na sua plenitude? Porque o que eu tenho visto é que as pessoas não têm nem noção de como funciona e para que serve. Tem ABS, mas necessitou dele, ou experimentou para ver como é que é, porque pode experimentar quando necessário e se surpreender e achar que tá ficando pior, né? Mas o ABS ele tem detalhes interessantes que a pessoa tem que experimentá-lo. E o certo é apertar até o fundo com toda a pressão e ele não vai travar a roda mesmo e aí pode com segurança conduzir o carro para onde for. Ele mantém a dirigibilidade das rodas. Mas as pessoas se receiam porque quando se aperta forte, ele treme, ele trepida e acham que está errado alguma coisa e para. E aí ele perde efeito. Boa orientação, professor. Não, é verdade. Tem que saber como usar. A senhora sabia, professora? Não sei. Pois quando precisar tem que apertar fundo o freio e não titubear. Manual de carro, de televisão, de computador, quase ninguém lê. Né? Ninguém lê. Quando precisa que tu vai dar uma procurada lá na página. Porque o manual também é outra coisa que é muito mal feito no Brasil. Né? Muito mal feito. Eu não sei se é feito por nada intuitivo. E depois é traduzido para o português, mas acho que é alguma coisa assim. É horrível, quase não se tem. E podia ser uma coisa fininha, e tu não precisa mais do que algumas informações, mas faz uma coisa enorme aquele manual que desestimula a leitura. Em termos de frenagem... Eu não leio o manual. Nós fomos criados numa época em que aprendemos a dirigir numa época que não se podia frear em curva. E o pessoal ainda continua pensando que é assim. Frear antes da curva, claro. Freava antes. Agora com o ABS pode frear antes, durante e depois da curva, sem problema nenhum. É diferente o raciocínio, né?
Certo. Bom, professora Andressa, a Acho senhora... que a grande questão aqui, professor, é a questão da segurança, né? A questão das vidas, né? Porque geralmente se acontece alguma coisa, não é só aquela pessoa que tem a perda, tem toda a família por trás. Então, se esse custo de R$1,50, bom, mas que valor nós estamos dando para a vida, né? Acho que essa é a questão maior que a gente tem que discutir, que é a questão da segurança, né? Muito bem. E também, eu acho que também é uma questão de conscientização, né? Bom, está se investindo, está se obrigando que essas empresas investam em segurança. Bom, e nós, enquanto cidadãos... Vamos fazer o quê? Exato. Se é 80 km por hora o limite de velocidade, vamos andar 110, 200, É importante 140? a gente pensar nisso, quer dizer, isso aqui Então não é a solução dos problemas do trânsito brasileiro. Sim, uma questão É encaminhada. falta de prudência, né? E com a quantidade de veículos que são produzidos, né? A gente vê aqui, Santa Maria mesmo já está não caos. está comportando mais. Já está um Santa caos. Maria já não Quer tá dizer, mais com essa comportando. quantidade de veículos produzidos, a tendência é haver cada vez mais acidentes. É uma questão matemática. Se tem mais Bom, carros, no final de mais semana acidentes. foram 17 mortes no estado, sendo que 4 delas foram na nossa região. Imagine se não tivéssemos a lei seca. E não foi um final de semana atípico, ou seja, não foi um feriado, né? Quer dizer, a preocupação dos órgãos de segurança é cada vez maior, principalmente porque está chegando o final de ano e temos os feriados aí, Natal e Ano Novo, né? Bom, mas são dados aí que vamos ver se o airbag e o ABS pelo menos previne ou ajuda no sentido de evitar tantas mortes, não é? E feridos também, né? Afinal de contas, o sistema de saúde brasileiro vai agradecer também. As emergências vão agradecer. Bom, dessa maneira a gente encerra mais esse assunto, não é? E voltamos na sequência para o terceiro bloco, para discutirmos digamos assim, uma benfeitoria interessante para o município de Santa Maria. Afinal de contas, o governo federal libera um bom recurso, são 3,4 milhões de reais para a construção de um centro de iniciação ao esporte aqui no município. É assunto para debatermos daqui a pouquinho, fique com a gente. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Muito bem, terceiro bloco do Contraponto. Vamos falar agora sobre investimentos no esporte. Investimentos de bom valor, 3,4 milhões de reais serão destinados pelo governo federal para a construção de um centro. Um centro que será fragmentado, não sei se é um centro que centralizará tudo, mas o que se sabe é que é um recurso que estará vindo para o município de Santa Maria com um único objetivo, não é? Instalar equipamentos e ambientes propícios para atividades esportivas, né? É o chamado Centro de Iniciação ao Esporte. Professor Alexandre, o senhor que sempre nos pauta com os assuntos esportivos,
Bem-vindo este recurso e esta iniciativa? Todo recurso é bem-vindo quando bem investido e, né, com a gestão realizando aquilo que deve ser feito com o recurso. Agora, neste caso, né, específico, que são a criação desse CI, né, o Centro Integrado, né, o Esporte, é evidente que ele surgiu dentro de um ambiente brasileiro propício para a questão dos esportes e para os Jogos Olímpicos em 2016. Então, o governo federal, quando criou essa perspectiva, tem isso em mente, sem dúvida alguma. Outra questão é que esse recurso que vem para Santa Maria, ele vem, na verdade, para 40 cidades no Rio Grande do Sul. São 40 cidades que estão participando disso. Agora, é claro que esse valor vem só para Santa Maria. O que me preocupa, assim, quando a gente coloca essa questão da criação do CI, que está dentro de uma lógica associada ao PAC 2, né? Ou seja, é algo que vai além, né, daquilo que a gente coloca apenas esporte. Não é muito mais. Né? Tanto que o espaço onde ele vai ser instalado, e sim, seria um centro, né, para reunir isso, é numa área periférica da cidade, né, que necessita, evidente, de infraestrutura para isso. Agora, não é apenas infraestrutura física, né? Precisa-se de infraestrutura humana. Recursos humanos. E aí, é aí que vem a minha preocupação. Porque já se soube tanto assim, de espaços criados para a questão do esporte e que faltou justamente, né, professores, sujeitos que estão preparados, por exemplo, para treinar badminton, que é uma das modalidades colocadas aqui. Né? Então, veja, haverá infraestrutura física, sim, e humana. Como é que fica? Bom, é um assunto interessante para uma assistente social, imagino eu, porque esse projeto tem uma assistência social e será oferecida à comunidade carente desta cidade. Professora Andressa, o que a senhora pensa a respeito? Eu concordo com o professor quando ele fala dessa preocupação, até porque a gestão vai estar no município, né? O projeto já vem vindo pronto do Ministério, né, de Esportes, ou seja, e o município vai ter que gestar esses recursos, né? E concordo com o professor quando ele diz que muitos dos nossos centros esportivos ficaram de lado. Né? É de grande valia, sim, esse projeto, uma vez que vai dar assistência a camadas vulneráveis, onde vai estar incentivo ao esporte. Né? Aquelas crianças que não estão, por exemplo, que estão no horário inverso da aula, podem ir lá e ser incentivadas a desenvolver um esporte. Porque esse projeto ele é amplo, né? Ele é grandioso, uma vez que a gente se detém aos seus objetivos. Então, a gente tem que cobrar muito, sim, do município. Eu não sei se o município está preparado para isso, né, para a gestão desses recursos, para manter esses centros, né, esse Centro de Iniciação Esporte, Santa Maria, em andamento, que se tenha um fluxo. Né? Que ele, além dessa grandiosidade, né, de descobrir novos talentos em esportes, que é um dos objetivos, também tem a questão do entretenimento, né, da educação. E a gente sabe que através da educação a gente modifica os mundos. E no território que ele vai estar centralizado, né, localizado, é um território de extrema, além de vulnerabilidade, de extrema pobreza, que são pessoas que não têm mais acesso, né, à educação, à saúde pública, saneamento básico. Bom, e nós vamos ter um grandioso centro poliesportivo, onde ele vai desenvolver, se eu não me engano, 12 ou 13 modalidades de esportes. Será que nós temos, né, o município tem braços para desenvolver isso e realmente melhorar a qualidade de vida da população santamariense? Pois é, esse é um recurso, professora Andressa, previsto já há bastante tempo, não é um projeto tão atual assim. Não, ele é parte de 2000 dos Jogos Olímpicos, exatamente. Pois é, mas onde eu quero chegar, né? O recurso vem agora, perto do ano das eleições, né, professor Pereira? O que o senhor acha disso? Não, por coincidência, ontem, ou nessa madrugada, foi aprovado o orçamento para 2014. Né? No ano passado, o orçamento, a partir de uma queda de braço entre o governo e o Congresso, ele não foi aprovado até o final do ano. Não sendo aprovado até o final do ano, o orçamento não pode ser executado. Né? Então, o orçamento só começou a ser executado, não tenho bem certeza, mas acho que a partir de março, por aí, fevereiro, março, quando os congressistas voltaram de férias e aprovaram o orçamento. Quer dizer, isso é uma coisa que para o governo também interessa, porque durante aquele período, enquanto o orçamento não é aprovado, também não pode gastar, né? Só gasta
o essencial. E aí esses projetos, tipo, né, que envolve capital, tudo, vão sendo empurrados até o final do ano. Provavelmente agora, no final do ano, né, uma coisa é liberar o crédito orçamentário, outra é liberar o financeiro. Então, existia um crédito orçamentário, provavelmente, mas o financeiro não tinha sido liberado. Agora, no final do ano, né, e até o ano que vem, o ano eleitoral também, né, não podemos esquecer disso, já esse recurso foi liberado, porque essa obra vai provavelmente vai iniciar no início de 2014 e alguma coisa, eu não sei quando é que vai ser entregue essa obra. Mas aproveitando a questão do orçamento, né, só para fazer porque eu achava inicialmente que essa verba era verba de emendas parlamentares, né? Então, a explicação por que esse ano o orçamento foi aprovado em tempo, como manda a Constituição, que seria até final de dezembro, né, foi aprovado por um acordo entre o governo e os deputados, e esse acordo envolveu um aumento do fundo partidário, né, que eu até anotei aqui, que era de 264 milhões, e os deputados conseguiram botar mais 100 milhões lá. Então, passou a ser 364 milhões. Que esse fundo partidário são os recursos que financiam as atividades dos partidos, né? Por isso que se tem tanto partido no Brasil. E a segunda questão foi um aumento da verba para emendas parlamentares, que passaram a ser 14 milhões por cada parlamentar a partir de 2014. Quer dizer, tudo isso é despesa que vai inflando o orçamento. Né? E aí a gente vai vendo que o orçamento do governo, que foi aprovado para 2014, é de 2,5 trilhões, ou seja, é mais da metade do PIB. E o governo não tem, obviamente, esse recurso todo. Como é que eles financiam? Através da dívida pública, do endividamento. E aí me chamou a atenção, nesses valores, que aproximadamente 1/3 do orçamento, ou seja, 654,7 bilhões de reais, vão ser destinados só para pagamento de juros. 1/3 do orçamento. Então, é dinheiro, né? É dinheiro. Professor Ferroni, e aí? Com relação a um aspecto da fala do professor Pereira, que me chama a atenção, é que as emendas, eu não abomino a ideia das emendas. Eu acho que o parlamentar guarda vinculação com a sua região. E ele sabe, o parlamentar sério sabe como reage toda aquela região, como ela vive e que necessidades tem muitas das vezes. Então, ele é uma pessoa, às vezes, mais solicitada por todos aqueles pleitos daquela região e indicada, inclusive, para auxiliar. E aqueles que não têm pretensões tão somente eleitoreiras e que são sérios, podem contribuir significativamente. Não sei se é o caso, acho que não é de uma emenda essa verba, né? Mas não é de emenda, é do orçamento do Ministério. Pelo que o Alexandre leu. É uma excelente obra e com certeza leva a muitos estímulos, das mais variadas ordens, que passa, por certo, pelas mãos humanas que, se qualificadas, vão fazer disso uma coisa fantástica naquela região ali. É um espaço dos melhores e esperamos que tenha uma gestão também à altura, né? Em relação ao que a Andressa falou, né, e o Alexandre, em algum sentido, quer dizer, não basta simplesmente fazer uma obra sem determinar quem vai tomar conta. E outra coisa que me parece, assim, que talvez não há um entrosamento entre os próprios ministérios, né, entre o Ministério da Educação e o Ministério dos Esportes, porque agora, acho que ontem mesmo foi aprovado o PNE, o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, onde estipula, entre outras coisas, que 50% das escolas vão ter que ser, nesse período, se transformar em escola integral. E sendo escola integral, esse tipo de empreendimento deveria estar vinculado à escola. Né? E não uma coisa separada, como se o esporte não tivesse nada a ver com a educação. E realmente, professor Pereira, esporte se aprende na escola. Não se aprende vendo televisão. Vou aprender a jogar futebol, tênis, olhando TV. Não. Mas acho que a proposta é mais abrangente do que simplesmente permitir aos escolares o acesso. Acho que a ideia é ampliar o acesso. Mas pelo que eu entendi, a leitura, né, que eu fiz é mais ou menos assim. A gente vai ter Olimpíadas daqui a 2 anos. Nós precisamos preparar, não para essas Olimpíadas, evidentemente, mas para o futuro, os nossos vencedores.
a elite do esporte. O Brasil quer se situar lá, não em 7º lugar no PIB, ou coisa parecida, mas está lá nas Olimpíadas com não sei quantas medalhas de ouro. E não sei se o projeto do Ministério dos Esportes é esse, que não haverá integração. Eu acho até que não. Eu acho que é evidente que se quer ter um melhor rendimento nos Jogos Olímpicos de 2016, mas o discurso é sempre colocando dessa ideia da uma melhor organização das questões do esporte, né? E a gente percebe isso no próprio discurso do ministro e a gente confia, de certa forma, nessa questão. Agora, o que eu acho interessante desse CIA, né, são 13 modalidades olímpicas, né? Aí tem 6 modalidades paraolímpicas, que é um outro elemento muito importante, né? Por exemplo, onde, né, os atletas paraolímpicos, né, podem aparecer, né? É claro que tem que ter espaço para isso. E uma modalidade não olímpica, que é aí que vem uma preocupação minha, que é o futebol de salão. Ou futsal, né? Que hoje é futsal o termo correto. Então, o futsal, ele é muito já divulgado e difundido no Brasil. Né? Eu acho que se colocar o futsal dentro dessa modalidade, ele vai acabar consumindo as outras modalidades, porque o interesse pelo futsal é muito maior. Acho que é o mais praticado, inclusive. É o mais praticado. Porque não tem mais campo, só restou os ginásios para praticar futebol. Então, para que botar uma modalidade não olímpica, então, se a ideia do projeto é... Agora, eu acho que o nosso horário está terminando, só queria responder as emendas ali do Ferroni, porque agora tem a Andressa também que está rebatendo o Ferroni, mas a questão das emendas. Por que as emendas, eu sou contra as emendas de parlamentares? Porque, na verdade, o governo se torna refém dos parlamentares, entendeu? Quer dizer, eles negociam a aprovação do orçamento se for aprovado, se for liberadas as emendas. Então, eu acho que seria mais interessante as emendas, como é que chama? Aquelas de bancada, ou aquelas emendas coletivas, entendeu? Que aí é pelo menos algum critério, né? Porque senão fica na mão do parlamentar, se ele vai dar para essa obra, para aquela obra, ou enfim. Né? Por isso que eu sou contra as emendas. Tudo bem. Individuais. Não temos mais tempo, mas nós temos parlamentares também muito sérios. Eu defendo a emenda. E não podemos esquecer que a escola, por si só, não consegue dar essa otimização ao esporte. Ela não tem esse perfil. E acho que precisamos mesmo desses centros, assim, de ideias como essa. Tá bem. Tá bem, assim a gente encerra esse programa, mais um Contraponto, né? Agradecendo a sua audiência, mais uma vez. Lembrando que o programa vai ao ar na sexta-feira, à 13h, e também às 23 horas. E no domingo você também pode prestigiar o Contraponto às 19 horas no canal 15 da NET. Claro, estamos disponíveis lá no YouTube e esperando sempre o seu comentário, a sua dica de pauta. E dessa maneira a gente encerra mais um programa e convida você para que nos prestigie no próximo. Obrigado, tchau.